você nunca vai escalar se você estiver preocupado com ROI. Porque quando você começa a escalar, a gente tem clientes que investem 15, 20 mil reais por dia, né? Esse cliente, o tráfego direto, ou seja, eu investi 20 mil reais naquele dia, não vai voltar 40, 50. Às vezes, ou ele tá com prejuízo ou ele tá com a conta pagando. O ecossistema de produtos e automações que ele tem dentro do ecossistema dele que vai fazer essa conta fechar. Ou seja, eu tô começando a olhar para quantas pessoas eu tô trazendo, o meu custo de aquisição, e aí pelo meu LTV essa conta vai fechar. E aí eu preciso criar mecanismos de CRM, de esteiras de produto que vão fazer esse ecossistema se pagar. Porque cada vez vai ser mais difícil numa campanha de tráfego direta fazer a conta fechar. Uma Samsung da vida que ela investe bilhões de dólares em marketing, por publicidade e propaganda, ela não tá olhando se esse número tá voltando, ela quer ver quantos consumidores estão nascendo novos todos os anos. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael, um dos hosts do podcast Gravata Solta, o podcast feito por empresários, com empresários, para você empresário. E no episódio de hoje a gente vai trocar um papo muito bacana com o David. O David ele é CEO da HighBranding. A HighBranding é focada em marketing e campanhas de alta performance. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre marketing, publicidade e até sobre Pablo Marçal. Então se você quer assistir um episódio que vai agregar a parte de marketing da sua empresa, então confira esse podcast, assista até o fim e depois me agradeça. Vamos embora! Pessoal, falar um pouquinho do ADVBox. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADVBox você consegue controlar inteiramente seu escritório. Desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá? Dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADVBox. Com a ADVBox você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro. Tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio, tá bom? Vamos falar um pouquinho do e-auditoria, então. Uma ferramenta voltada pro contador ou advogado. Ela é perfeita para você fazer todas as análises, todos os cálculos tributários das empresas dos seus clientes. Então, se você está buscando um software para fazer todos os cálculos relacionados a recuperação de créditos tributários ou otimização tributária dos seus clientes, ela é a ferramenta adequada para o seu negócio. Fala pessoal, mais um episódio aqui do Gravata Solta. Estamos aqui hoje com um grande amigo, convidado, pode pegar caderno aí, pode pegar iPad, pode pegar o Notes, enfim, que vão sair muitos insights aí desse nosso bate-papo. O cara é fera em marketing digital, né, e outras coisas. A gente vai explorar aqui os outros negócios que ele tem, enfim. E só que eu não vou apresentar ele não. Eu vou deixar isso para você, amigão. Putz, achei que ele já tinha feito a apresentação. Não. Inclusive o nosso convidado ele tá nervoso porque vai ser ao vivo. Não, aí, como duas coisas. Ao vivo, então você que está assistindo aí, mande aquelas perguntas assim mais cabeludas que você tiver, porque a gente vai fazer isso ao vivo com ele aqui. Segundo ponto, é a primeira vez que ele participa de um podcast. E ele deu sorte, obviamente, de participar do nosso podcast, o Gravata Solta. Tá certo? Isso aí. Então tá com a gente aqui, nosso amigo David Leandro. David, seja muito bem-vindo. Eu ia falar obrigado, eu achei que ele já tava no fim. Fala, David, obrigado pelo podcast. Eu ia levantar essa aí. Então, obrigado por estar aqui. E é um prazer te receber aqui. E vamos falar bastante aí sobre marketing, sobre publicidade, enfim. Isso aí. O prazer é todo meu e vamos soltar o código pra galera. Vamos lá. É assim? Agora é assim, né? Tem que surfar as ondas do momento. O cara, ele é, na verdade, um pupilo do Pablo Marçal. Como todos. Então, como todos. Então o cara já veio aqui pra destravar. Já coloca o drive aí, essas paradas todas. Você acredita no Pablo Marçal? Eu acredito que ele é um ótimo produto feito à sua época. Então eu acredito que ele conseguiu surfar bem as ondas, entender bem quem eram os Kens da internet e a parceria dele com o sócio, que é o Marcos Paulo, né? Uhum.
fez toda a diferença para ele chegar onde ele chegou até agora, e ele é uma pessoa que tem muita visão. Eu acredito que se tem uma coisa que lá em Alphaville a gente chama ele de MVP ambulante. Ele não pode ouvir você ter uma ideia que no outro dia ele está executando. Já tá... Isso é algo que a gente tem que trazer para os negócios. Eu acho que essa velocidade de testar coisas novas é primordial no digital. E é onde muitas empresas erram. Você acha que ele tem realmente chances de Prefeito. de se tornar prefeito, né? Porque ele já é pré-candidato hoje. Você acha que ele tem condições de se tornar prefeito? Tem um expert, né? Não sei se a melhor palavra seria influenciador, que é o Ícaro de Carvalho. E ele pontua que, independente se ele ganhar ou não, ele já sai vitorioso. Tanto como produto, porque a visibilidade que a política te dá é sem... né? Imagina que o jogo da internet é comprar lead barato. E você estando ali com tendo teu horário eleitoral aparecendo, você ganha tanta mídia que você tem o seu maior lançamento de fato. E fora isso, o jogo da política eu acho que é um jogo que ainda vai demorar alguns anos pro Pablo pegar todos os códigos. Mas eu acho que ele já vem com uma pessoa super forte em um momento que a gente tá com poucos nomes, né? Olha o que eu vou falar agora. O que eu vou falar agora vai gerar um corte, tá? Pablo Marçal é um picareta. Isso não foi eu quem disse. Na verdade, eu tava escutando um podcast do G4, onde ele tava conversando com o Thales Gomes, e o Boulos falou isso dele. Ele falou assim, tá, eu sou picareta e ele é a pedra. Eu vou usar a picareta pra quebrar ele no meio. Entendeu? Então, Exato. essa é a pegada dos caras. Meu, e até entrando mais num papo de marketing, enfim. Cara, eu não sou um cara que consumo muito conteúdo sobre o Pablo Marçal, enfim. Mas eu sou um consumidor aqui de conteúdo, né? TikTok, Instagram, enfim. E ultimamente eu comecei a ver mais conteúdo do Pablo. Falei, caraca, será que o algoritmo mudou? Eu tô interagindo mais? Mudou, sim. Sei lá, é estranho. Uma estratégia. Aí até comentei aqui com o pessoal do escritório, o Giovanni, que tá me filmando agora. Ele falou, cara, mas é óbvio que tá aparecendo mais. Ele faz 17 conteúdos por dia. Sim. Eu falei, como assim faz 17? Ele falou, o Boulos faz 8 e ele faz 17. Então, na questão de marketing, ele já tá avançadíssimo. Só que vamos pensar o seguinte, quantas pessoas pega o conteúdo do Boulos e multiplica? Agora, quantas pessoas pegam o conteúdo do Pablo e multiplica? São, assim, centenas de pessoas. Pra ser bem honesto, eu não É, sei base. Não, cara. ele incentiva isso. Inclusive dos isso cortes sim. dele. Exatamente. Isso sim. Né? Isso foi uma estratégia que ele trouxe dos Estados Unidos. Exato. Que teve uma pessoa, não vou lembrar o nome exato, que foi a pessoa mais pesquisada em 2022. E ele usou uma técnica que ele patrocinava pessoas para gerarem cortes. Então ele entendeu que o algoritmo funcionava assim. O algoritmo ele percebe tendências do momento e ele começa a te jogar naquela mesma tendência, porque aquilo que é familiar para você, aquilo que você já assistiu uma vez, a chance de você assistir mais de uma vez, não parar teu fluxo, né, que a gente chama de Sheldon Scroll, né, que eu tô aqui scrollando, é muito alta. E esse cara ele começou a incentivar e dar prêmios, então ele criava ali uma competição no Discord e premiava os 100 pessoas que mais tiveram visualizações com o canal dele. Que é engraçado que é o que o YouTube faz, né? Ele te paga por visualização, então esses caras tiveram essa ideia. Alguns brasileiros começaram a fazer isso, dentre deles o Ruiter, e a partir desse momento a equipe do Pablo visualizou isso, trouxe, e aí vem aquela sacada de você permitir testar coisas novas. Em um mês ele já estava implementando e aí explodiu, né? Ele furou a bolha. E se não me falha a memória, esse gringo, né, que ele começou a testar o mesmo modelo do gringo e tal, esse gringo tá fora de praticamente, se não de todas, da maioria das redes sociais. Porque ele foi cancelado, ele foi bloqueado. Exato. Mesmo as redes bloquearam. Ele foi tipo um monarca. Só que até hoje, ele é o cara mais procurado e mais visto. Mas quem que é esse cara que eu não... É um gringo. Exato, depois é um gringo carequinha. E eu ia te falar outra coisa também. O Pablo, ele não tem... até esses dias atrás, pelo menos, né, eu escutando uma entrevista dele, ele falou que ele não tem um perfil no TikTok, porém, ele é uma das pessoas mais... Não, tem sim. Tem? Tem, que No eu vi TikTok? ontem. Inclusive, então ele criou. Inclusive é um ponto que eu ia falar aqui,
que inclusive eu fiquei mais detalhista em relação, tipo, pô, tá chegando conteúdo dele pra mim, que conta que é essa, enfim. E daí tava Pablo Marçal, o verificado, e tinha um negócio no vídeo dele que eu não vi em nenhum outro vídeo no TikTok até então. Vamos Normalmente... um drive. É um drive? Como que é que fala Um código. Um código, ó. Normalmente, quando Segura esse código aí. você tá aqui no TikTok, você tá vendo, vamos imaginar que tem um vídeo que tem parte 1, 2, 3, 4, whatever, né? Então eu tava aqui, era a parte 1 do vídeo dele. Só que, na verdade, o parte 2 não tinha nada a ver com esse vídeo. Eram partes do podcast dele, ele segregou elas em partes só. Só que, pensando no layout aqui do TikTok, aqui embaixo tinha visualizar o novo vídeo da série. Um negócio assim. Ah, não, isso tem. Visualizar o novo vídeo da série. Da pasta, alguma coisa assim. É da série. E daí, tipo, começou todos os cortes dele, desse podcast. Mas eu acho que ele fez por podcast. Mas dá Entendeu? pra você fazer por séries. Eu tenho uma série lá dentro, por exemplo. Então, Mas não é pago? Não. Na verdade, assim, provavelmente ele disponibilizou isso gratuito. Mas algumas pessoas fazem isso para vender a série. Quer assistir minha série sobre redução da carga tributária? Então, todos os meus vídeos sobre redução da carga tributária eu coloco nessa série. Não, eu sei. Entendeu? Eu sei que existe isso. Mas é que quando apareceu o botãozinho ali embaixo para eu continuar assistindo aquilo, eu falei, caraca. Só que ele meio que fez esse corte ao meio. Então, assim, ele não conclui a ideia. Mas a ideia tá jogada. Eu já entendi o que ele quis dizer. Entendi. Mas se você quiser... Daí eu queria ver só a conclusão. Aí eu apertei lá só pra ver a conclusão. Caiu e veio no um tema algoritmo. totalmente E diferente. assistiu 2 dele na sequência. E veio um tema totalmente diferente. Falei, cara, o que tem a ver? E daí eu scrollei mais uma vez. Outro tema nada a ver. Então, tipo, Legal. ele utilizou estratégia de marketing assim, ali uma coisa que tem que tirar o chapéu pro Pablo, de verdade. Eu não sou também uma pessoa que fico consumindo muito conteúdo dele. Eu vejo pelo algoritmo, né? O algoritmo acaba colocando isso na minha frente o tempo todo, enfim e tal. Mas eu tive a oportunidade de vê-lo uma vez num evento presencial em Alphaville e, cara, ele tem uma presença de palco fantástica, incrível. O cara é bom de comunicação, entendeu? Ele é um showman. Ele é muito bom de comunicação e, assim, é um cara muito inteligente do ponto de vista estratégico, eu acho. Sim. Então, quando ele soltou aquelas pérolas, enfim e tal, cara, tudo isso foi planejado. Acho que não teve nada ali intencional. Na entrevista, quando ele tá conversando com o cara do G4, lá, o Thales, ele fala que teve uma lá que não foi intencional, mas... Valeu. Acabaram pegando só uma parte, não sei... Mas eu acho que tudo dele é intencional, cara. Eu tenho essa percepção. Tem um documentário na Netflix que é muito bom. Eu sou péssimo com nomes, mas é um documentário que ele fala a jornada do Trump para presidente dos Estados Unidos. Eu assisti não sei se é esse. E o cara que fez a publicidade do Trump é um dos maiores publicitários políticos dos Estados Unidos. E aí ele fala assim, cara, para você ser presidente, você não pode ser só famoso. Isso tem que ser falado. Você precisa virar um meme. Você precisa virar parte do que é o americano. Então você pega os Simpsons, várias palavras que estão nos Simpsons entraram pro dialeto americano. Então a estrutura de marketing do Trump foi aparecer num nível, estar exposto num nível que ele fosse parte do dialeto. Então você usar alguma coisa pra... Teve um tempo atrás... Vou falar uma coisa meio polêmica, que teve um caso de uma menina que era a Bel Pesce, que ela fez um... eu lembro da Bel. E aí surgiu aquele termo empreendedor de palco, Exato. começaram Ela a criar sumiu, um termo... né?
sumiu. Não sei Aham. por onde ela tá. Também não. Belpeciar as coisas. Então, assim, quando você entra no vocabulário, quando você aparece num tanto que você se torna um meme, você se torna muito forte politicamente. Porque é aquela, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. O Tiririca tá aí, ele foi eleito, entendeu? Então, assim, o jogo nesse nível de audiência é você aparecer no consciente das pessoas da maneira mais barata possível e mais intuitiva possível. E você só consegue isso através do vocabulário. De você alcançar o vocabulário das pessoas. Então é uma série muito boa que mostra toda a estratégia do Trump, de todas aquelas coisas polêmicas que ele fez, porque uma das coisas que ele bate é que pra você ser uma figura importante na internet, você não pode ter meio termo. Então tudo que você gosta, você vai ser um apaixonado, um aficionado, e tudo que você não gosta, você vai odiar. Porque é essa polarização que vai te dar força na internet. Quem é morno, você pode ver. Exato. Não tem Fica em cima do muro, muita né? voz na internet. Você tem que estar de um lado ou do outro, não importa. Exato. E eu acho que ele pegou muito isso. Não sei se estrategicamente, num evento que eu fui recentemente que ele tava, ele falou que muita coisa acontece e a equipe dele dá um jeito de aproveitar. Porque eu também não sei até que nível que dá pra ser tão estratégico, sabe? A partir do cara... Esse dia que eu fui no evento da plataforma, estavam rolando 6 eventos simultâneos lá dentro. Então eu imagino que ele faça uma participação em cada uma pra estar ali. Imagina a hora de conteúdo que ele fala. É muito fácil você falar alguma coisa errada. É muito com fácil certeza. você gerar algum conteúdo que vá virar meme. E aí, quando ele abriu isso pra todo mundo fazer corte e os cortes darem dinheiro, e aí ele falou que ele viu o corte que tava fazendo meme. Tinha 40 vezes mais visualizações do que aquele que era legalzinho, que era bonzinho. Aí ele falou, cara, taca o pau e faz aparecer. Então o povo gosta de polêmica, não tem como fugir. É isso aí. E pensando, por exemplo, você mexe bastante com meta, você mexe bastante com anúncios, enfim. Tá chegando aí uma nova eleição. Como que isso atrapalha ou impacta os anúncios veiculados no Meta? Fica tudo mais caro. Exatamente. Então, Aumenta a demanda. Exato. O anúncio, ele trabalha uma questão que é um leilão. Né? Então, tanto no Google quanto no Facebook, você tem um leilão pela audiência. Então, você aí de casa, você é um gado, aí as plataformas fazem um leilão para aparecer na sua tela. Então, assim, quanto mais investimento tem, isso acontece, por exemplo, em épocas de Dia dos Namorados que teve agora recentemente. O custo para fazer uma campanha para aparecer no Dia dos Namorados, na semana de Dia dos Namorados, é 10 vezes maior do que durante o restante do mês. Porque tem muita gente anunciante, tem muito volume de dinheiro em jogo, e aí o custo do leilão fica mais caro para todo mundo. É igual uma bolsa de valores. Mas isso muda, por exemplo, de público para público? Vamos imaginar, por exemplo, o Dia dos Namorados. Eu imagino que as campanhas elas vão rodar para um público mais jovem. Para o público mais idoso, por exemplo, seria o mesmo valor? A gente tem uma variação do CPM, que é o custo por 1000 impressões, que ela varia um pouco dependendo de cada público, por exemplo, Dia dos Namorados, mas em campanha política, imagina que o político ele quer aparecer para todo mundo daquela região, não importa faixa etária, não importa quem, ele quer aparecer. Então fica mais caro para todo mundo em época eleitoral, por causa que justamente, por exemplo, Dia dos Namorados, geralmente e-commerces, marcas de roupa vão ter um CPM mais caro, certo? Outras marcas, por exemplo, infoproduto, curso, geralmente você vai ter uma variação, mas ela não vai ser tão relevante no seu mês. Em época de eleição, vai ser sempre relevante, porque você sempre está disputando o seu tempo de tela com um político que quer aparecer o máximo de vezes possível. E no caso deles, eles não se preocupam com o ROI, eles querem ganhar a eleição. Então, o ROI é justamente isso. Exato, entendeu? Então vou queimar quanto dinheiro for necessário. Agora, você não acha que, com todas as pessoas que eu converso, a gente está começando a fazer um teste, um MVP do tráfego. A gente ainda não investe pesado. Você deve ter clientes lá na sua empresa que deve colocar, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais e aí para cima, né? Mas com todos os empresários que eu converso que hoje já apostam no tráfego pago, todos eles, invariavelmente, eles dizem o seguinte: Alexandre, tá caro demais, né? E cada ano que passa fica cada vez mais caro, tal, e começa a inviabilizar um pouco. Então, eles estão buscando alguma alternativa.
né? Você não acha que com essa crescente do aumento de preço das palavras, enfim e tal, não vai surgir uma outra forma de você aparecer que não seja através de tráfego pago? É uma boa pergunta. Não tenho uma resposta precisa sobre isso, mas o que eu posso dizer é que vai ficar mais caro, mas se você comparar antigamente, antes do tráfego pago, quanto você pagaria para estar num comercial de televisão? Ah, sim. Aí não tenho dúvida. Então, assim, a gente começou numa época que era muito barato. E aquilo era uma bolha. Não dava para continuar tão barato assim para sempre. Sempre tem uma rede nova que as coisas vão ficar mais baratas. Então, por exemplo, pega o TikTok Ads, você paga ali por um custo de seguidor. Meu, eu tenho um cliente assim que ganhou 3 mil seguidores investindo R$50. É absurdo. É absurdo, assim. Então, sempre que surge uma rede nova, você vai ter ali um fluxo de tráfego mais barato dentro dela, porque você tem menos anunciantes, todas essas questões que eu apontei aqui. Agora, o maior problema que eu vejo no mercado digital é que o mercado ele sempre se preocupou com um ROI direto. Então, eu vou investir 15 para voltar 30. Eu quero ter sempre uma conta exata. Então, não importa o quanto esteja... E sim, se essa conta de fato vai fechar. Vai fechar. E ela acaba não fechando quando você está escalando. Isso foi uma coisa que eu até estava dando uma consultoria. Eu falei para o nosso cliente assim: você nunca vai escalar se você estiver preocupado com ROI. Porque quando você começa a escalar, a gente tem clientes que investem 15, 20 mil reais por dia, né? Esse cliente... O tráfego direto, ou seja, eu investi 20 mil reais naquele dia, não vai voltar 40, 50. Às vezes, ou ele está com prejuízo ou ele está com a conta pagando. O ecossistema de produtos e automações que ele tem dentro do ecossistema dele que vai fazer essa conta fechar. Ou seja, eu estou começando a olhar para quantas pessoas eu estou trazendo, o meu custo de aquisição, e aí pelo meu LTV essa conta vai fechar. E aí eu preciso criar mecanismos de CRM, de esteiras de produto que vão fazer esse ecossistema se pagar. Porque cada vez vai ser mais difícil numa campanha de tráfego direta fazer a conta fechar. Inclusive, estava num evento do Russell Brunson, que ele fala que o segredo é você gastar $1 milhão em anúncio o mais rápido possível. E nessa palestra ele falou que o que as pessoas têm que fazer para chegar em 7, 8 dígitos por mês é não se preocupar com o retorno. É você começar a ter campanhas com prejuízo. E isso é muito interessante, porque em escala, são isso que as grandes companhias fazem. Uma Samsung da vida que ela investe bilhões de dólares em marketing, por publicidade e propaganda, ela não está olhando se esse número está voltando, ela quer ver quantos consumidores estão nascendo novos todos os anos. E esses consumidores que eles fidelizam com a marca, eles vão continuar comprando o produto, porque ela vai... Exato. Por isso que as marcas lançam um celular novo todo ano. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando ele falou isso, invista $1 milhão o mais rápido possível, para pegar ainda um valor... Mais baixo, seria isso? Não, seria justamente para você escalar o seu negócio. Porque o que ele coloca na palestra dele? As pessoas têm muito medo de escalar. Entendi. Então se você tem $1 milhão, coloca $1 milhão. Exato. O quanto antes. Teste o mais rápido possível e não tenha medo de colocar dinheiro. Porque a conta, ela pode não fechar no seguinte: eu tenho um produto, um e-book, um curso, um produto de entrada. E aí eu tô sempre preocupado com... Essa conta ele tá me dando ROI, eu tô investindo 1 e tá me voltando 2, 3, 4. No começo o seu ROI é muito alto. Conforme você escala, esse ROI vai diminuindo e as pessoas param. Elas têm medo. Então elas falam: poxa, eu fiz um lançamento, gastei 50 mil, voltou 450. Nesse lançamento agora eu coloquei 200 e voltou 400 só. Ou seja, eu vou parar de investir, daqui a pouco essa conta vai estar no negativo. E o primeiro? Exato. Esse primeiro provavelmente tem uma demanda reprimida, tem uma série de fatores que fazem com que ele seja mais barato. Só que quando eu tô pensando em escala, eu não posso só pensar em ROI. Não, mas eu tô dizendo, o primeiro, talvez ele não esteja colocando nessa conta, né, que esse que ele investiu primeiro, venha no segundo lançamento também, e ele não tá considerando. Exatamente. Ele não tá pensando na renovação. Exatamente. Ele não tá pensando no LTV
do cliente Porque dele. ontem ainda eu conversei com um empresário do e-commerce e ele falou o seguinte, que a conta dele fecha na segunda compra. Exato. Então ele toma prejuízo na primeira, mas está tudo certo. Mas na segunda, na terceira, na quarta, enfim, ele fideliza esse cara. Né? Então na segunda já fechou. Né? Que é o que eu falei para você. Acho que é Ye o nome dele. Gente muito... É o quê? Gente boa. Ye é um chinês. Ye? É. Diferente. Ele vai vir para cá e tal. Eu vou te apresentar. Muito legal. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Como que começou sua carreira? Fala pra gente. Minha carreira começou em 2015. Até então eu tava com 15, 16 anos, eu não me preocupava muito com o trabalho. E eu passei num curso, num colégio que se chama Singular, não sei se eu posso falar aqui, já falei. Lá do ABC, que é um ótimo colégio, eu ganhei uma bolsa lá e comecei a fazer o curso técnico deles. E era um curso de desenvolvimento, aprendi a programação, e para se formar você precisava fazer um estágio. E na época, eu tava olhando meus amigos fazerem estágio, eu falei, cara, eu não quero fazer estágio, não quero fazer isso. E eu percebi que no meu bairro, diversas lojas, diversos negócios locais não tinham nenhum site. Eu falei, eu vou começar a vender site para essa galera. Então eu comecei a vender site, comecei depois a vender sistemas, e eu comecei a contratar as pessoas da minha sala para desenvolver. Olha. Então eu tinha 2 amigos, que é o Hugo e o Henrique, eu pagava eles desenvolviam o site, desenvolviam os sistemas, e eu ficava vendendo. E eu falei, eu acho que eu me encontrei aqui, eu acho que eu consigo viver disso. E o Hugo também fazia seus trabalhos da escola? Não, isso eu não fazia, não. Tá bom. Nem colava, gente, eu era bem puro, eu não tinha essa mentalidade. Mas foi legal porque eu comecei a entender o que era empreender. Esse negócio começou a crescer, aí eu tive que abrir um MEI, né? Então no último ano eu abri um MEI, deu tudo certo, consegui me formar. Depois disso, nessa época mesmo do último ano, a gente tinha que fazer um trabalho e eu criei um sistema que se chamava Safira. Safira ou Ruby, eu não vou lembrar agora o nome do sistema, que era um sistema de CRM para empresas de fotografia. Eu fiz um trabalho para uma empresa chamada Photo Studio RGB, que fazia fotografia de casamento, e ele me reclamava muito de inadimplência de boleto. Então, o controle desses boletos, enfim, como que era um produto mais high ticket, a gente diria hoje em dia, ele fazia boleto parcelado e ele não tinha nenhum controle desses boletos parcelados, era tudo manualmente. Aí a gente criou um sistema para resolver essa inadimplência, para ele fazer o controle de todos esses boletos. E a gente ganhou um prêmio na escola e saiu numa revista local do ABC. Pronto, Aí bombou. Aí a gente começou a ter muito mais cliente. A Software House começou a ficar séria. Depois disso, eu conheço um grupo chamado Escena. Esse grupo, a gente faz uma reunião para a gente desenvolver um software para eventos para eles. O dono do grupo, ele se impressiona comigo e ele fala, cara, vem trabalhar comigo, vamos fazer alguma coisa junto. Nessa época, eu conheci algumas pessoas na Campus Party. A Campus Party, que é um evento de tecnologia que tem aqui em São Paulo. Agora existe em alguns outros locais no Brasil. E eu chamo essa galera. Na época era o Bruno, o Fábio e mais 2 pessoas que eu não vou lembrar o nome exatamente. O Bruno morava na Bahia. A gente pagou a passagem, alugou um apartamento, trouxe o cara pra cá com 17... Nessa época eu tava com 19 anos. Com 19 anos eu saio da casa dos meus pais e vou morar na Vila Lobos, nesse sonho doido de empreender, minha avó chorando, falando, eu queria que você saísse de casa casado, essa coisa meio doida. E aí eu fui arriscar. E foi uma época muito criativa. Então, assim, eu lembro que eu saía da faculdade, encontrava os meninos 11 horas da noite, eles ainda estavam no escritório, desenvolvendo, tendo ideia, a gente pedia iFood. Foi uma época, assim, que eu gostei muito e comecei a ter um contato com a publicidade. E até então eu nem sabia que publicidade existia. Então eu era um menino de tecnologia, eu gostava de desenvolver. E aí, como a Escena fazia alguns trabalhos para empresas de publicidade, né, quem é quem contrata cenografia para evento, eu comecei a ter um contato mais próximo. E aí, um tempo depois disso, esse negócio não deu certo por direções criativas. Eu era muito novo, eu era muito briguento, sabe? Jovem. Então, o cara cheio da maturidade falando, vai por esse caminho, não vai por esse. Eu falando, você não sabe de nada, quem fez a empresa sou eu, e não sei o quê. E aí quebrei.
desisti do negócio. Então, assim, pra você ter uma ideia, a gente nem tinha contrato nessa época. A gente tava Caraca. nos 3 primeiros meses, eu trouxe minha cartela de clientes, só que daí eu parei de investir tanto no meu negócio porque eu tava acreditando muito nesse, e aí eu desisti. Aí eu falei assim, cara, não vai ser pra mim, volto pra casa dos meus pais com o rabo entre as pernas, como a gente diz, né? E aí eu falo assim, eu preciso encontrar alguma coisa pra fazer. Recebi um convite de ir num evento que foi ali no Sesc, na Paulista, e nesse evento quem ia palestrar era o Godilho, CEO da África. E aí eu sempre fui muito bom de entrar nos lugares, sabe? Sem Ele pagar. é o impostor. Eu Sem era pagar, meio então sem ser impostor. convidado. E aí eu entrei nos bastidores do palco, fui falar com o Godilho. Nessa palestra ele falou uma coisa que marcou minha alma. Ele falou, marketing é a alma dos negócios só para negócios que têm alma. E ele deu uma aula sobre a história da publicidade no mundo. E eu me apaixonei por aquilo. Eu fiquei, como que ninguém me falou que existia essa tal de publicidade? Eu preciso trabalhar com isso. Quantos anos você tinha na época? Eu acho que eu tava com 19 para 20. E você tava trabalhando, você tava parado? Aí eu tava zerado. Tava zerado e já tava começando a ficar endividado. E aí eu falei assim, eu preciso trabalhar com esses caras. Aí eu fui nos bastidores, consegui ali me infiltrar. Eu tenho uma técnica que eu coloco o crachá do evento sempre aqui pendurado. Então a galera nunca consegue ver direito qual que é meu crachá, o que eu tô. E aí eu sempre Aí, vou pessoal, todo de preto. Vamos pegar essa parada. Como que é? Então você coloca no bolso, assim, do lado, Eu coloco assim. amarrado aqui no bolso e o crachá um pouquinho aqui, sabe? Aham. Aparecendo. E aí é tudo postura, é tudo um jogo de Porque postura. quando você coloca, né? Exato. Você enche o peito ali, quem vai parar? Exato, exatamente. Quem vai querer comprar uma briga? O Malvio faz isso. Sim. E aí eu fui no Godilho e falei assim, cara, vocês precisam ter um site novo. Queria vender um site pra África. E aí, daqui a pouco, passou 2 semanas, toca o meu telefone e a secretária do cara fala assim, a gente quer te convidar pra vir aqui na África, Godilho gostou de você, a gente quer te conhecer. Nessa época o Godilho não tava aqui no Brasil, justamente quando eu fui pra África, e eu fui falar com um cara que se chamava Ricardo Serpa. Eu acho que era esse o nome dele. Não lembro de cabeça, mas era Ricardo alguma coisa, eu acho que era Ricardo Serpa. Nessa época ele era sócio do Nizam já ou não? Ele já era sócio do Nizam. O Nizam era o presidente do grupo ABC, que é o grupo que tem a África, DM9 e algumas outras agências. O Nizam é um cara que eu admiro muito. Exato. O Nizam é fenomenal. E aí esse Ricardo Formiga, a gente sentou numa mesa e aí ele começou a falar, por que a gente não tem um satélite aprontado por uma tribo? E aí cada lugar você tem uma informação e aí aparecem os prêmios. E uma ideia assim tão mirabolante, e eu fiquei tão impactado com aquele ecossistema da África, porque infelizmente hoje em dia essas grandes agências elas estão morrendo, né? O modelo de publicidade está mudando muito e hoje o mercado ele é mais enxuto. Na época que eu tô falando, ainda não era tão agressiva essa diferença, então você tinha ali um andar inteiro com... Tinha na África, não sei se ainda tem, tinha uma espécie de... Como que eu posso chamar isso? Uma caixa d'água de café. Uma coisa assim Doideira. absurda, assim. Tinha umas bandas, uma coisa maluca, assim. Sexta-feira todo mundo de Meio branco. Meio coisa de culto, assim, sabe? Os caras é meio louco, que nem essa empresa de tecnologia, o Google. Inclusive a África fica no mesmo prédio do Google. E aí eu fiquei encantado. Saí daí, fui trabalhar com publicidade e comecei a fazer algumas prestações de serviço. Eu Mas comecei... daí não deu certo na África, então. Nem sei o que foi aquela reunião. Falou, mano, eu vou construir sei um lá. satélite. Foi uma reunião meio só pra algumas coisas... Brainstorm, assim. Exato, foi um mega brainstorm, mas algumas coisas elas aparecem na sua vida só pra te apontar a direção. Algumas coisas não precisam dar errado ou certo, algumas coisas só pra te deixar com fome. Pode ser. Algumas coisas Ou só então, pra quando você ele saiu, olhar. o cara falou assim, mas quem te chamou ele, cara? Exato. Pô, não é. Não era ele, Não era outro ele, era cara. outro, pô. Provavelmente aconteceu alguma coisa assim. E aí eu fiquei encantado e comecei a prestar serviços, então eu comecei a criar projetos para agências. Uhum. Então eu já entendia muito do digital, né? Porque eu desenvolvia software e eu fazia muito site, fazia muito sistema. Na época eu estava começando uma tecnologia nova que a gente chamava de WebGL, que era aquelas tecnologias de site, sabe, que todo adaptado, que você consegue mexer, o site vai mexendo
toda essa coisa meio doida, que é painel interativo, todas essas tecnologias estavam nascendo nessa época, e eu comecei a prestar serviço criando projetos. Então eu criei projetos para local web, criei projetos para agência como a Grey, a própria DPZ, criei projeto, cara, para uma infinidade de empresas. Então eu desenvolvi o projeto, mandava, geralmente essa agência, a agência ela trabalha da seguinte forma: ela recebe um budget, desse budget ela tem o criativo que vai decidir como que eles vão gastar, né? E aí elas têm alguns parceiros para executar microjobs, né? E aí eu criava projeto para esses parceiros oferecerem para a agência. Então assim eu comecei a entender mais o universo de publicidade, e aí foi que eu percebi que tinha um gap gigante em performance. Porque eles executavam os projetos, na hora que eu devolver para o cliente como que foi em questão de números, eram sempre números mega generalistas. Tinha um gap gigante em tagueamento, de dado, como que... Tá, eu investi ali 1 milhão, 2 milhões, o que aconteceu? A audiência foi essa, eu tive tantos views. A awareness melhorou. Beleza, e venda? O que aconteceu? E aí eu percebi que tinha esse gap. E aí eu comecei a prestar alguns serviços de tráfego mesmo, em 2018, para algumas agências. Em 2019 eu falei assim, acho que dá para criar alguma coisa aí. E aí eu fundei a Highbrand. Em 2019 eu criei a Highbrand, a minha empresa anterior, que era a Galatas WS, que era o Web Solutions. Eu mato essa empresa, crio a Highbrand, inclusive esse nome, ele nasce de um evento do Mercado Livre. Eu sou convidado por causa de um projeto a ir totalmente de graça pro evento do Mercado Livre para conhecer. Não era ele o convidado de novo. Provável. Entendeu? Ele colocou um crachá ali. Estou contando meus segredos aqui na internet. E aí eu comecei a ouvir muito. Você convidou ele pro podcast? Tem certeza que era eu? Eu acho que tinha um cara ali meio perdido, mas ele tava com um crachá. Desculpa, manda aí. E aí nesse evento do Mercado Livre eu comecei a perceber que uma das maiores dores dos e-commerces, dos negócios, eram aparecer. E aí eu fiquei com isso aparecer? Aparecer. Porque na época, a gente tá falando de 2019, a gente ainda não teve o boom do marketing digital, que vem em 2020 com a pandemia. Sim. Então, muitos negócios locais, eles estavam meio, cara, como que eu faço para vender? Criei meu e-commerce e aí? Coloquei meu produto online, mas e aí? Como que faz para as pessoas virem pro meu site? Na época se falava muito de SEO somente, tinha poucos recursos de compra de mídia. Campanhas de tráfego, como a gente faz hoje em dia, que são super pensadas, envolvendo Instagram, Meta Ads, com remarketing, tudo isso era muito avançado. E aí eu fiquei com essa questão, aparecer, eles querem dar oi. Aí eu saí de lá com meu amigo e falei assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa que faz assim, olá marca. E aí veio o Highbranding. E aí eu falei, caraca, que nome genial. Alguém já usou esse nome. Vamos pesquisar. Aí eu pesquisei, não tinha nada, já comprei o site. Eu achava que era Highbranding. Altos resultados, né? É bom que ele gera essas duas coisas. A gente entrega grandes resultados e faz sua marca aparecer. Inclusive, antes dessa conversa, eu nunca tinha imaginado que era Highbranding. Exato. O nosso primeiro logo, a tentativa de logo, era um mascotinho sorrindo, assim. Olá, marca. Entendi. Olá, marca. Mas eu achei já que era o Highbranding. Não, faz sentido, né? As duas. Exato. A gente brinca ali com essa... Tem esse trocadilho. Tanto é que nós estamos lançando agora a marca nova, e quando a gente foi fazer a marca, ele perguntou o que significa. Eu falei, cara, é um trocadilho tanto com olá quanto o seu crescimento aqui. Então, brinca com isso. E aí, mais resultados vocês entram em highbrand.com.br e vocês vão ver lá. Tá, e qual o valuation da sua empresa hoje? Hoje o nosso valuation tá na casa de 1,8 bi de dólar. Aqueles, né? E você, agora sério, mas você pretende vender no futuro? Quais são os planos da Highbrand? Você tem uma conexão com o universo aí, porque eu realmente, eu estudo muito, né? E esse último ano eu tenho estudado muito a história da publicidade no Brasil. E uma coisa que o Nizam sempre quis fazer foi fazer um IPO de todo o grupo ABC. Infelizmente não conseguiu. O Washington Oliveto tinha o sonho de fazer um IPO também na bolsa, não conseguiu. E aí eu olhei isso e falei assim,
é isso que eu vou fazer, eu vou fazer um IPO. Então, o nosso objetivo a longo prazo é criar um conglomerado de mídia que envolva tanto entretenimento, quanto publicidade, quanto educação, e num futuro próximo ou vender esse conglomerado ou abrir um IPO na bolsa. E alguém já veio querer investir na sua empresa, querer equity? Eu já recebi 3 propostas de investimento. Uma de uma agência de publicidade mesmo que queria comprar um braço de performance. Mas eu sempre reclusei todas essas oportunidades porque eu não via como momento, né? É um dinheiro muito caro. Existem 3 tipos de dinheiro que você pode trazer para sua empresa. Um é de investidor, né? Então eu posso trazer ou eu posso vender uma porcentagem da minha empresa para trazer um investidor e aí acelerar meus resultados. Sim. Eu posso trazer o dinheiro que para mim é o mais barato, que é o do meu cliente, que é você ter um setor de vendas que está arrebentando e reinvestir seu resultado para crescer, que eu acredito que seja o mais eficiente. E você tem a oferta pública, que é ao invés de eu trazer um investidor privado, eu vou vender a empresa, seja abrindo um IPO para vender para um número exorbitante de pessoas, ou realmente vender para um grupo futuramente e aí eles dão continuidade. Flávio Augusto fala muito sobre isso, né? Ele fala, toda empresa nasceu para ser ou herdada, ou vendida, ou morrer. Exato. Então eu penso sim em fazer um IPO, não penso em vender não. Eu gosto dessa ideia de ter uma empresa que é da família, sabe? Meio old school. Eu gosto dessa ideia de passar por geração em geração. Old money. Eu gosto disso. Precisa saber se as pessoas que vêm depois de você vão querer dar continuidade nisso. Essa né? é uma questão. Inclusive, essa questão pode ser um problema, porque às vezes você construiu toda ela justamente para alguém herdar, tal. Daí chega o seu filho, sua filha, enfim, 18, 20 anos, e fala, puta, eu quero... Eu já encontrei isso, já encontrei empresários. Eu quero ser engenheiro naval. Já era. Encontrei um cara em Gramado uma vez, uma chocolataria grande lá, e conversando com ele, ele falou assim, Alexandre, tô enfrentando um problema. Eu já tô com uma certa idade, tenho um filho, e esse filho não quer dar continuidade. Né? Então, assim, toda a minha vida tá aqui. Então, eu comecei aqui, desenvolvi, era uma puta de uma fábrica, né? E ele falou, e aí, cara? Né? Eu falei, complicado. Então, tem que pensar realmente nisso. E esses investidores que chegaram a você, enfim, você acha que qual foi o maior diferencial da empresa para eles chegarem e conversarem com você? E outro ponto seria, como que a empresa teve essa visibilidade? Como que eles chegaram até você? Perfeito. Visibilidade por conta de networking, né? Então, desde muito cedo, eu venho assim de uma região periférica do ABC, a minha família é bem humilde, então assim, a gente não tinha muito recurso. Eu lembro que quando eu passei para entrar no Singular, que era esse colégio que era um colégio privado, era um dos melhores colégios da região, foi que eu vi o meu primeiro iPhone. Então, para mim, a diferença do que eu vivia para o que essas pessoas viviam, eu lembro que eu fui fazer um trabalho numa casa de uma menina que era uma colega de classe, a casa dela era enorme e eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas moram assim, o que eu preciso fazer para acessar? E desde pequeno eu falei assim, eu não vou conseguir dentro da minha realidade alguém que me aponte esse caminho, eu vou ter que achar alguém. Então eu sempre fui muito esperto de ouvir pessoas mais velhas e sempre fui muito humilde de estar ali para oferecer alguma coisa. Então, isso... Muita gente me pergunta, David, como que eu faço networking? Geralmente essas pessoas só querem pegar algo. E o network é sobre oferecer. O que eu tinha para oferecer? Eu era jovem e entendia de uma tecnologia que era mais moderna, mais rápida, que essas pessoas mais velhas, empresas mais velhas, não tinham conhecimento. Não tinham conhecimento de como que funciona a internet. Então eu chegava e falava assim, eu sei sobre isso e pode te ajudar. E tudo que eu podia sugar sobre negócio, sobre gestão, sobre tudo, eu aprendi ali. Então eu criei meu network muito sobre oferecer coisas, né? Então teve uma pessoa que foi muito importante na minha jornada, que é o Mauro Rossi, que é um publicitário baiano. A família dele meio que me ajudou nesse caminho de entender como que funcionava esse universo business. Eu sou muito grato a ele e ele nem me parava, não é que ele dava uma aula, falava assim, David, hoje a gente vai entender como que você fecha grandes contratos. De ouvido. Ouvir, prestar atenção e testar.
tudo que eu via, eu testava numa próxima reunião, testava num próximo cliente e via como as coisas iam evoluindo, né? Eu nunca tive essa arrogância e prepotência de que o novo sempre é melhor, né? Então eu vejo muita agência de marketing que fala assim, poxa, eu não tenho nada para aprender com as velhas agências de publicidade. Esse mercado ele morreu. Eu, muito pelo contrário, eu procuro grandes nomes, vou atrás, chamo no LinkedIn, chamo no Instagram, pergunto, e aí vai nascendo o networking. Nesse começo, quando a empresa é jovem, geralmente os investidores estão interessados em você. Então não é porque a sua empresa é brilhante, não é porque a sua empresa tem o melhor método, geralmente é porque... É o talento. Exato. Eles não estão atrás da empresa, eles estão E atrás qual que é do talento. seu diferencial, então? Eu acho que eu sou muito bom de execução e teste. Eu tenho uma facilidade para entender novos mercados e para adaptar esses mercados dentro da internet. Então, assim, eu sou uma pessoa que leio muito, eu estudo muito. Até falei, eu estava conversando com o Tom, que é um sócio numa nova operação que eu estava citando com vocês antes da gente começar. E ele falou assim, cara, por que você estava estudando isso? Que eu estava estudando sobre o universo de relojaria, estava entendendo como que nasce esse mercado de alto luxo. Ele, cara, você tem que ser focado. Eu falei, eu sou focado, só que você gosta de jogar futebol, eu gosto de estudar, cara. Meu passatempo é estudar. Meu final de semana, pra mim, perfeito é quando minha esposa sai com meu filho e eu posso ficar no silêncio estudando alguma coisa. Então, assim... Eu gosto muito de estudar, eu estudo sobre diversos assuntos, e isso me traz facilidade de encontrar soluções inovadoras. Eu acho que esse é o meu principal diferencial. A gente começou aqui falando daquele podcast, como chama aquele pequenininho? Flow? Flow, né? Aquele que tá querendo... Flopado. 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 Tá tentando copiar flopado. vocês. Eles estão querendo copiar a gente e tal, né? Difícil. Enfim, depois a gente falou um pouco do Pablo Marçal, daí você também comentou, acho que um pouquinho antes de começar aqui o nosso podcast, sobre um grupo de amigos que vocês têm em Alphaville, né? E agora você tocou no assunto network. Você faz parte de algum grupo de networking mesmo em Alphaville ou em outra região, focado, intencionalmente mesmo, focado em networking? Né? Quando eu falo isso intencionalmente, é óbvio que concordo com o que você falou, networking não é para você só pegar, né? Você tem que entregar algumas coisas. Mas tem grupos hoje que já são totalmente, já entenderam essa regra, né? E formam grupos. Você faz parte de algum deles? Hoje eu participo de algumas mentorias que acabam funcionando como um grupo de networking. Então, eu faço parte da mentoria do Rei do Tráfego, eu faço parte da mentoria do Rafael Marques, que hoje é o maior nome em funis de vendas do Brasil, é ele. O cara ajuda o Thiago Finch a criar funis de vendas. Então, assim, para mim é uma das maiores referências que a gente tem no Brasil em âmbitos do digital. E, infelizmente... Quem? O Rafael Marques. Tá. E ele nem é tão conhecido quanto esses nomes que eu tô falando. Ele já ajudou o Wendel Carvalho, o próprio... Thiago Finch, como eu falei. Então, assim, eu sempre tento olhar quem tá por trás. Uhum. Então, eu lembro que eu tava num evento de um grupo, né, que ganhou o top 5 da Hotmart de maiores vendas. E aí eu vi um pessoal que tava falando desse Rafael Marques nos bastidores. Falei, esse cara é importante. Comecei a seguir o cara, comecei a ver que grandes players do mercado tinham estratégias dele. Falei assim... Eu não vou no grande player, eu vou nesse cara. E aí eu comprei a mentoria, então eu sou uma pessoa que investe muito em mentoria, em mastermind. Ano passado eu devo ter investido... Na verdade, quando eu falei tudo isso, eu queria dizer mastermind. Perfeito. Ano passado eu investi mais de 240 mil reais em mastermind, em mentoria. Então, assim, esse investimento retornou. Então, esse intencional faz muito sentido. Alphaville, por si só, ele é um polo onde muitos negócios estão indo para lá. Dessa forma, estar lá tá com um network estratégico, porque você tá aqui num café, tem um grande player ali tomando café também, e aí, claro, você se aproximar e ter alguma coisa de valor. Investimento é a forma mais barata de você conseguir network. Não tem outro caminho.
Então você tá Você ali... compra o lugar na mesa. Exato. Comprar o lugar na mesa é a forma mais rápida. Outra forma é ter resultado e fazer aparecer seu resultado. Porque não adianta você ser o melhor e não aparecer. Sim, concordo Exato. totalmente. Tem uma coisa que eu fiz no podcast passado, que eu gostaria de fazer nesse também. Eu perguntei pro José, o José dos Milagres, qual José foi... Milagre. Que dos milagres. É que foi outro podcast. Esse daí você não participou, entendeu? Foi o outro. Ô Milagre, assiste esse aqui, vai dar risada. José dos Milagres. Não, foi outro. Teve também o José Milagre, entendeu? Teve esse. Eu também fiz isso, Tá entendeu? bom, tá Muitos bom. milagres aqui. Mas eu falei assim, cara, qual é a história mais... que mais te marcou relacionada ao seu trabalho, né? Ele trabalha com crimes digitais. Então ele falou, cara, putz, aconteceu isso. Qual foi a história mais marcante que te passou com o marketing? Ou com aquilo que você já trabalhou, que tá até hoje na sua mente aí? É uma boa pergunta. Eu acho que uma história, eu não sei apontar uma história, mas tem uma coisa que o Washington Oliveto ele fala que é a publicidade, ela me colocou de frente com os meus maiores ídolos. E recentemente a gente fez uma campanha, como eu estava citando, com o Universo do Flow, né? Então a última que a gente fez foi com o Flow Games. E foi uma estratégia de um cliente nosso que é e-commerce. Ele estava faturando 30, 45 mil reais por mês. E eu falei, cara, você consegue faturar 100 mil. Fácil. Só que ele é uma pessoa que tinha muito receio de investir. Ele não vem de um universo empreendedor. Então, poxa, se eu colocar mais dinheiro e quebrar, Qual é o ROI? né? O ROI dele é absurdo. Vou falar de ROI e de ROAS dele. O ROAS médio dele era de 11. Caraca. Pra vocês entenderem. Então tinha muita margem. Eu já sabia que ele podia investir, que a gente tinha muita margem ali, que essa margem não é boa. Você tá com ROAS muito alto, significa que você devia estar investindo mais. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha. Esse mês, você imagine que ele investia 3, 4 mil reais por mês. Eu falei, esse mês você vai investir 20. Se não voltar 100 mil, eu te dou 1 ano de trabalho de graça. Se voltar, você aumenta seu FII, aumenta o investimento mensal em tráfego. E aí, o que a gente fez? Eu fui no Flow, e aí a gente ia ter o 4 de maio, que esse cliente específico, ele é um dos maiores vendedores de sabres de luz da internet. E aí ia ter o 4 de maio, que é o dia de Star Wars, o Flow ia fazer um programa, e eu entrei em contato pra gente patrocinar o programa. A gente criou toda uma campanha baseada nesse universo, né? Então a gente patrocinou o programa, criou um cupom exclusivo, eu patrocinei o programa em si, então só para vocês entenderem quem tá em casa. Além da gente fazer o merchan, que é eu parar aqui e falar sobre o cliente, eu também patrocinei via YouTube Ads aquele programa. Entendi. Então, Você trouxe mais audiência. e não só isso, eu fiz remarketing dentro do programa. Fora aquele intervalo deles começarem o programa e falar sobre o patrocinador, no meio ia ter um anúncio meu, que era do próprio YouTube, que era aquele sem pular, falando da Rix, que é o cliente em questão. Ele falou aqui de novo. Exato. Mas beleza, depois a gente manda o... Pode mandar o Pix lá. Pix não. Que o cara utiliza o nosso... Não, eu mando os dados. o número do... beleza. Óbvio. Mas eu só falei o nome do dono, não falei o nome da... Calma lá. Essa metade, então. Posso concluir aqui. Paga a sua metade. Perfeito. A gente conversa que vai dar bom. Eu depois invisto aqui também, vai. Boa, show. Aqui é o melhor podcast pra sua marca estar. Aí, ó. Aê. Ó. Já pagou. Pagou. Obrigado. Pagou. E aí a gente tinha um plano de fazer 100 mil em 30 dias, a gente bateu 100 mil em 15. Caraca. E aí ele ficou maluco. Eu também fiquei maluco, porque a coisa mais recompensadora é quando você cria uma estratégia e ela dá certo. Né? Então eu brinco que eu não sou dono da razão, eu não sou a pessoa mais genial que você vai conhecer. Mas eu vou fazer teste o maior número de vezes possíveis até dar certo. Então a gente não tem medo de testar. Graças a Deus a gente fez um super acerto nessa. Então em 15 dias a gente já bateu 100 mil de faturamento. E foi um espetáculo. E esse mês a gente já bateu de novo.
Então, assim, mesmo sem ter aquela promoção, porque a gente teve toda uma estrutura que envolvia uma promoção que a gente não faz, enfim, comprou esse tráfego do Flow, fez toda uma estrutura, mas mesmo sem toda essa estrutura, só de aumentar o anúncio e tá presente, porque agora a gente tá com uma estratégia de micro-influenciadores, que depois eu posso abrir para vocês em particular, e quem quiser saber mais, visita meu perfil. E Já aproveita, já manda seu perfil. Oficial David Souza ou High Branding. Só aí no Instagram, falar que vocês assistem, que vai ter alguma coisa para vocês lá, tá? Porque se tem alguém que trata bem o cliente e dá resultado, são esses daqui. Boa. Ó. Vamos lá. Paguei o merchan. Sabe o que eu queria? Eu queria já aproveitar que você fez essa pergunta e já ir pro putz. Ah, tá. Por quê? Beleza. Porque tem umas perguntas aqui que são parecidas com essa. Uhum. Entendeu? Tá bom. O que você acha? Bora pro putz. Pessoal, falar agora do Chat Guru. Para resumir, você trabalha com vendas e usa o WhatsApp? Então o Chat Guru é para você. Sabe por quê? Porque ele é uma ferramenta que automatiza os processos, tá? Ele consegue ali simular como se fosse de fato uma conversa humana, não fica aquela conversa que você tem que você sabe que é um robô. E de fato você consegue ali salvar tempo do seu time de vendas na medida em que você automatiza esse processo, escala esse processo sem precisar contratar outras pessoas ali para fazer o atendimento. Muito bacana. Então agora a gente vai começar o quadro putz, que é bem legal, né? Já tá por dentro do que é o Eu putz. contei até a origem do nome pra ele. Então boa. Então é assim, a gente estava discutindo agora há pouco sobre alguns nomes do digital. Então já aproveito e solto essa aqui para você. Quem é o cara do digital que você mais admira? Globalmente ou no Brasil? Brasil e depois então falar globalmente. Brasil, Ícaro de Carvalho. Ícaro de Carvalho? É o nome que eu mais admiro. Uhum. E globalmente o Gary Vee. Gary Vee, ele é foda, né? Ele é fora da curva. Eu acho que em questão de técnica, quem eu aprendo mais é o Russell Brunson, que é o criador do .com. Então ele tem uma didática, funis de vendas e etc, que é impressionante, mas como um modelo a ser seguido e alguém que alcançou assim patamares que furaram a bolha é o Gary Vee. O Gary Vee, ele é seguido pelo Mark Zuckerberg, pela Oprah, pelo Bill Gates. O cara é impressionante. Ele tem muita relevância e impacto. Então, como um publicitário, marqueteiro, eu acho que ele é a maior referência globalmente. Ele me segue também. Bom, enfim. Imagina. Fica sonhando. Manda a sua. Eu? Faz as suas. O que eu vou fazer? Você vai fazer as suas. Aí eu vou soltar duas de pá ou pá. Daí ele responde, eu faço outras que são mais elaboradas. Então. Já Tá, fiz o planejamento aqui. Não, eu vou mudar um pouco até para não ficar tão pesado. Tão focado nessa mesma questão, né? Que é parecido, não é igual, mas é parecido, mas eu vou numa outra. Você já atingiu sucesso? E aproveita e fala. O que é sucesso para você? Já, e sucesso pra mim é minha família. Então, sucesso é você ter um propósito e estar alinhado com esse propósito. Eu não sei se em vida eu vou concluir esse propósito. Ou seja, se eu vou alcançar tudo aquilo que eu sonhei. Mas uma vez que eu tô nesse caminho, eu já sou bem sucedido. Então, todo dia que eu acordo e eu tô feliz com o que eu trabalho, tô feliz com o meu resultado, tô feliz com a família que eu construí, eu já tive sucesso. Eu acho que sucesso se você morresse hoje, você estaria em paz? Hoje eu estaria. Bacana. Aí Então acaba o podcast e acontece alguma coisa, misericórdia. Mas então não tem nada a ver com grana. Nada, eu acho que pra mim grana é importante. É Tá? porque você precisa se sustentar ali, né? No meu contexto, sucesso é ter dinheiro. Hoje eu já estou em outro patamar, já consegui mudar de vida. Tenho um carro que eu sempre sonhei, tenho um apartamento que eu nunca sonhei que eu poderia morar. E muita coisa ainda tem pra acontecer. Então hoje eu posso viajar pra onde eu quiser, posso comer o que eu quiser. Então é até engraçado que quando você começa a ganhar dinheiro, tem uma coisa que todo mundo começa a fazer, que é comer bem. Né? Então eu notei que eu comecei a mudar de vida quando eu sabia que eu podia comer qualquer coisa olhando o cardápio sem olhar o preço.
Então eu falei assim, poxa, isso é um sucesso. É sensacional essa sensação. Então é claro que tudo isso é superficial, mas o fator dinheiro é importante. Cara, e quando você fala isso, se a gente olhar para o Brasil inteiro, né, que você está dizendo que você pode ir no restaurante hoje e escolher o que você quiser, enfim, cara, nós somos privilegiados, porque isso não é Brasil. Exato. Né? Isso daí deve ser um percentual muito pequeno do Brasil, infelizmente. Mas a gente tem que agradecer a Deus por estar nessa... Eu vim de uma família classe média baixa para os padrões. É até engraçado porque eu morava na rua de cima da onde era ali mesmo a periferia. Né? Então, assim, para os meus amigos eu era mais rico e para as pessoas que eu convivia no colégio eu era muito pobre. Né? Então eu vivi muito essas dualidades. E eu lembro que pra mim, ir no McDonald's era um evento. Era uma vez ao mês e era o evento daquele mês, entendeu? Então, hoje, às vezes, eu brinco com a minha esposa que a gente fica, pô, pede um iFood, faz isso. Eu falo assim, cara, olha o privilégio que meu filho tem. Olha que mimado que esse garoto é. Porque, poxa, a gente tem uma viagem agora marcada pra Nova York em outubro. Eu fui viajar de avião pela primeira vez com 23 anos. Eu com 24. Meu filho vai viajar pela primeira vez de avião pra sair do país, que é a minha primeira vez fora do país, com 1 ano de idade. Então, assim, isso é sucesso. Eu percebi, eu sempre achei que eu morei bem, né? Mas alguns meses atrás, o Vagnão aqui destruiu onde eu morei. Ele falou assim, eu fui lá pra Vila tal, não sei o que lá, cheia de buraco, puta lugar feio, eu não sei mais o que, eu deixei de falar. Falei, eu nasci lá. Ele, então... Mas... Legal. Eu falei, para, Vagnão, você já ferrou tudo, você já destruiu onde eu morei, então, sei lá, acho que eu não morei tão bem assim, né? Vamos lá, livro, você falou que gosta de ler, inclusive durante o podcast. Qual o melhor livro que você já leu? Poxa, o melhor livro que eu já li, de negócios ou em geral? Em geral, pode ser. Em geral, o melhor livro que eu já li foi Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, Tolkien. Leiam Tolkien, tá? Com certeza, narrativamente, de criação de mundo, profundidade, Tolkien é um gênio. Eu gosto muito do universo também de ficção científica. Então, se você pegar o livro, o autor, que é o meu autor favorito, pra mim é Isaac Asimov. Então, assim, Isaac Asimov, se você pegar a trilogia dele, Fundação, tá entre os melhores livros da minha vida. Eu colocaria ele e Senhor dos Anéis como os melhores livros que eu já li na vida. Aproveitando, em negócios. Negócios, vou citar 2 livros. Um é um básico que eu acho que todo mundo devia ler, que é a Bíblia de Vendas. Eu acho que é um livro que todo empreendedor tinha que ler. Sim. Porque o mundo muda, mas gente continua sendo gente e pessoas vendem para pessoas e lá tá o segredo, tá o caminho. E um segundo livro que eu acho que mudou muito a minha mentalidade de negócios foi Nocaute do Gary Vee. Nocaute. Tem a luvinha ali, né? Exato. Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa do mundo, 15 minutos ali, um café mesmo, o cara não tem tempo. Tomar um café, com quem seria? Elon Musk. Elon Musk? Seria com o Sr. Musk. Acabou aí? Gabaritou? Deixa eu ver. Acabei. Já era, né? Uhum. Agora sou eu. Agora vem as pesadas. Mas mandou bem. Gostei, Obrigado. das respostas. De verdade, parabéns. Vamos lá. Home office ou presencial? Home office. Mas como empresa presencial. Como assim? A empresa, ela não consegue gerar cultura, gerar um resultado importante no home office. Como eu venho de tecnologia, é muito mais natural para mim estar em home office. Eu gosto muito da minha casa, eu sou uma pessoa que sou empreendedor da caverna, eu gosto de estar na minha caverna criando. Mas como empresa, o ambiente criativo, estratégico, cultura, ele é presencial. Não tem como você gerar o mesmo amor, paixão nas pessoas
sem estar presente com elas todos os dias. Verdade, concordo. Faturamento ou lucro? Faturamento, lucro. Lucro. Uma inspiração. Uma inspiração, Steve Jobs. Uma empresa. Uma empresa, Apple. Google Ads ou Meta? Google Ads. Um objetivo. Comprar Atari. Atari? Atari. Comprar a Atari? Comprar a Atari. Desculpa. Quem é a Atari? Atari de videogames? Antigona? Ele não... Ainda existe? Ainda existe. Tá quanto? Sério mesmo? Da última vez que eu vi, tava em torno de 50 bilhões de dólares. Que é bem barato. Que isso? Mas eu não sabia que ela É, ainda eu valia conheço tanto. Atari, mas eu falei, não pode ser. Meu sonho é comprar Atari. E lançar a Atari como uma nova marca forte de videogames no mercado. É, porque era, sei lá, eu nunca gostei muito de videogame, mas eu lembro uma época que a Atari era... Não, tava em tudo. Em Era filme, top, em brinquedo, tudo tinha alguma coisa da Atari. E aí eu tenho esse sonho, que eu falo que todo mundo tem que ter um sonho inalcançável pra guiar a vida. Porque uma vez eu sentei com um bilionário e ele falou assim, você não pode ter sonho fácil, David. Porque senão se você alcançar, você perde o gás. Você sempre tem que ter um objetivo que é inalcançável pra você lutar até seu último dia. Igual a pirâmide de Maslow. É isso aí. Igual a pirâmide de Maslow. Então, no primeiro você quer vencer, né? Você quer ter comida, você quer ter agasalho, depois você quer ter uma boa mulher, você quer ter uma boa família. E aí, qual que é o seu grande sonho que tá no seu objetivo? Meu grande sonho é comprar Atari. Então, daqui a 5, 10 anos, quando você vai estar lá, brasileiro compra Atari. Legal. E fale. Porque daí perdeu o gás. Acabou. E o último, pra finalizar, um conselho. Um conselho? Olha ali então. Olha ali e já manda um recado. Ó. Meu conselho é que tenha algo espiritual acima do material. Porque a matéria é volátil, nem sempre você vai estar no seu melhor momento, mas Deus sempre vai estar com você. Mandou bem. Mandou bem nessa segunda parte também. Caraca, Gostei. o cara, ele veio brifado, você brifou ele. Não é possível, o primeiro podcast do cara. E o cara fala com essa naturalidade. Pior que eu não brifei ele. Eu brifei o cara que tava perdido lá no corredor. Então não é o Acho que ele convidado. deve ter passado, alguma coisa assim, Entendi. entendeu? É isso aí. Mas você sabia que eu já entrei numa reunião que não era pra mim? Sério? Sério. E fechou? Não, eu entrei numa reunião, eu trabalhava numa multinacional, tal, não sei o quê. E fui convidado para participar de uma reunião, XPTO, e eu não sei se eu que errei a sala ou me deram a sala errada, tal, eu entrei, né, até conheci algumas pessoas e fiquei lá, tal, um tempo, daí comecei, nada fazia sentido para mim, aí fiquei um tempinho e tal, abri a porta, fui embora, falei, não tem nada a ver comigo, então, sei lá, fiquei 15 minutos numa reunião que... Nem sei por que eu já fechei um cliente que me confundiu. Essa história é engraçada. Mas ele já tava com o objetivo de... Não, presta atenção. Eu tava me apresentando, eu sempre... No começo da High Branding, minha prospecção era 100% em evento e prospectar touch a touch. E aí eu cheguei e falei assim, eu sou o David da High Brand. Ele, High Branding? Aquela empresa que tava fazendo os negócios na TV e tudo mais? Eu falei, essa mesmo, cara. Você muito falou? prazer. Fechou. Fechei o cliente. Até hoje ele não sabe. Não sabe não, apareceu ficou na sabendo TV? agora. Ficou sabendo agora. Mas qual que é a empresa que apareceu na TV? Cara, eu não sei, mas era um sinal, entendeu? O cara, na boa, vamos contribuir, cara. O que acontece que eu já percebi, teve uma época que eu peguei o contato do CEO do Google do Brasil. Enfim, não vou explicar como. E aí Foi com crachá. Foi com crachá. E aí eu liguei pra ele, e aí uma coisa que eu aprendi. Essas pessoas que são muito requisitadas, elas esquecem o nome de todo mundo. E pra não passar vergonha, elas sempre vão fingir que lembram. Então eu lembro que eu liguei pra ele e falei assim, tudo bem, você lembra que você tava no evento tal, a gente trocou contato? Ele, lembro, David, tudo bem, como que você tá, o que você precisa? Então assim, Mas uma são coisa falhas de segurança aí da sociedade. Mas uma coisa que eu
Eu não vou ser preso com isso, porque isso Não. foi há 20 anos atrás e eu nem tenho certeza se eu liguei pra pessoa certa, tá? Tudo ficção. assessor do cara aí. É, tudo ficção isso E aqui. o cara falou, puta, agora é a hora de eu me passar pelo cara. E ele ficou Exato. feliz. Falou, isso aí. Exato. Vai, fala aí. Exato. E ele Mas fazendo assim, uma outra coisa que eu acho que é mito, realmente essas pessoas que são mais visadas, tal, elas realmente têm uma agenda muito concorrida. Mas são pessoas, na maioria das vezes que eu tentei e consegui, são pessoas acessíveis. Extremamente. Às vezes muito mais acessíveis do que quem está embaixo. De- Às vezes, sei lá, você quer falar com o CEO e tem os diretores lá. Os diretores ficam fazendo, sabe, charme, difícil, que não tem horário. Faz toda a pampa. Que nada, você fala com a secretária do CEO, o cara abre lá um horário para você, você senta e conversa com o cara. Tem que saber chegar nas pessoas certas, porque geralmente quem tá um passo atrás, ela queria estar naquele lugar. Exato. E ela quer alguém que vai ajudar ela a chegar naquele lugar. Então, tem que chegar. É que nem negociação. Às vezes você tá empatando ali com um diretor. Quando você chega finalmente no CEO e faz a proposta, o cara tá apaixonado e ele fica, pô, por que não fechou antes? E você quer uma outra coisa, só pra gente terminar? Cara, secretária. A secretária é a pessoa que está mais perto do executivo que você quer falar. Sim. Se você criar uma boa conexão com a secretária, é muito mais fácil de você chegar nessa pessoa. E muitas pessoas não dão bola. Ah, você é só secretária. Não sei. Meu, que isso? Deem flores para secretárias. Vai lá no. Vai que dá certo. De verdade, né? Eu já vi isso muito acontecer. Agenda não tem. Não, dá um jeitinho e coloca lá. Tal. Exato. Bom, é isso. Eu quero... É ali que eu olho agora, certo? Aqui. Quero agradecer por mais esse episódio, você que nos assistiu, você que vai nos assistir, você que vai nos escutar pelo Spotify, né? Não deixa de mandar esse vídeo para os seus amigos. Eu sempre falo isso. Por quê? Uma ideia aqui do David, por exemplo, pode mudar a vida do cara. De verdade. Né? Uma ideia, um insight, enfim, que o Rafa deu aqui, pode mudar. Então pega esse vídeo, manda para os seus amigos, vai ser legal. Curte aí, comente, deixe seu comentário, se inscreva. A gente responda, se inscreva, faça tudo aí. Beleza? Quarta-feira que vem tem com mais uma pessoa top aqui pra gente conversar. Forte abraço, tchau, tchau.